Olá! Hoje vamos mergulhar em um capítulo que é, assim, um verdadeiro peso pesado teológico. 2 Coríntios, capítulo 3. Um capítulo fundamental, sem dúvida. Para nos guiar, a gente está usando anotações e comentários de 2 bíblias de estudo excelentes, a Holman e a Nova Almeida Atualizada. Ótimas fontes. E a nossa missão aqui é entender a argumentação do Paulo, como ele defende que a nova aliança em Cristo é superior à antiga aliança, a de Moisés. E ele faz isso com os contrastes muito fortes, né? Letra contra espírito, glória que passa contra glória que fica. Exato. Então vamos lá. O que chama a atenção é que o capítulo parece começar um pouco na defensiva. Paulo está lidando com uma situação tensa em Corinto, com gente questionando a autoridade dele, certo? Exatamente. O pano de fundo é crucial para entender tudo. Tinham os pregadores rivais circulando por lá. Os tais falsos apóstolos. Isso. E eles tinham um trunfo, cartas de recomendação. Era tipo o LinkedIn da época, sabe? Com validação de gente importante. E aí Paulo começa com aquela ironia, né? Será que a gente precisa de carta de recomendação para vocês ou de vocês? É uma pergunta retórica, claro. Mas o jeito que ele responde é que vira o jogo. É genial. Totalmente. Porque o fascinante é como ele subverte a expectativa. Ele basicamente diz: vocês querem ver minha carta de recomendação? Olhem para vocês mesmos. A própria comunidade de Corinto, com as vidas transformadas. É a carta dele. Ele não precisa de um pergaminho. A prova do trabalho dele está gravada em vidas humanas. E a descrição dessa carta já prepara o terreno para todo o resto do capítulo. Ele fala que ela é escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. E aí vem o ponto central. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, que são os corações. Essa imagem é muito, muito poderosa. É o fundamento de tudo que vem depois. Ele já cria uma oposição visual imediata de um lado, as tábuas de pedra. Uma referência direta aos 10 mandamentos, aos sinais. Exato. Algo externo, rígido, imposto, e do outro lado o coração humano. Algo interno, vivo, que pulsa. Quer dizer, o evangelho que ele prega não é sobre seguir um código externo. Não. É sobre uma transformação radical, interna, feita pelo próprio Espírito de Deus. Certo. Então a prova são essas vidas transformadas. Mas isso levanta uma questão de capacidade. Quem tem o poder de escrever uma carta dessas? O próprio Paulo? Ele parece confiante, mas logo em seguida ele mesmo pisa no freio, né? Sim. E essa é uma correção teológica vital. Ele percebe que a confiança dele podia soar como arrogância, então ele esclarece logo no versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes. De pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Ele deixa claro que essa competência para um ministério que transforma não é um talento humano, não é carisma. É um dom de Deus. É um dom sobrenatural. E é aí que ele se define como um ministro da nova aliança. E então vem uma das frases mais famosas e talvez mais mal interpretadas de toda a Bíblia, né? Ah, com certeza. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Essa frase é usada para tudo hoje em dia. Mas no contexto, o que ele quer dizer com a letra mata? Ótima pergunta. É muito fácil tirar essa frase do contexto. Quando Paulo fala da letra, ele está falando especificamente da lei de Moisés, da antiga aliança. Certo. O ponto dele não é que a lei seja má. Em outras cartas ele diz que ela é santa, justa e boa. A questão é a função dela. A lei funciona como, uma ressonância magnética de altíssima precisão. Gosto da analogia. Ela te dá um diagnóstico perfeito da doença, que é o pecado, mas ela não oferece a cura. Entendi. Então ela expõe o problema, mostra onde a gente erra e a consequência disso é a condenação. É nesse sentido que ela mata? Exatamente nesse sentido. Ela revela nossa incapacidade de cumpri-la e, por isso, nos coloca sob juízo. Já o Espírito, ele é a própria cura. Ele não só dá o padrão, ele dá uma vida nova por dentro. Ele capacita a viver de uma forma que a lei exigia, mas não podia produzir. Perfeito. A letra diagnostica a morte, o Espírito realiza a vida. Ok, essa distinção é fundamental. E daqui para frente, a argumentação dele fica ainda mais ousada. Ele começa a comparar as 2 alianças, não em termos de certo ou errado, mas em termos de glória. Sim.
ele eleva o nível da conversa. E para fazer isso, ele nos leva para uma das cenas mais espetaculares do Antigo Testamento. Moisés descendo do Sinai. Exato. Ele esteve na presença de Deus e o rosto dele estava literalmente brilhando, emitindo luz. A glória era tão intensa que as pessoas tinham medo, e ele precisou cobrir o rosto com um véu. O ponto é que Paulo começa afirmando a glória da antiga aliança. Ele não a rebaixa. De jeito nenhum. Ele a estabelece como um fato glorioso, inegável. Certo. Ele não diz que a antiga aliança era ruim. Ele diz que era gloriosa. Mas aí ele usa isso para construir um argumento do tipo: se aquilo já foi bom, imagina isso. É um argumento clássico, do menor para o maior. Ele diz lá no versículo 7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, e essa glória já era insuportável. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Exato. E ele continua empilhando os contrastes. Se o ministério da condenação foi glorioso, em muito maior proporção será excedido em glória o ministério da justiça. Morte contra espírito, condenação contra a justiça. E tem aquele detalhe crucial sobre a glória no rosto de Moisés. Ela era passageira. O brilho ia sumindo com o tempo. E Paulo usa isso para dar o golpe final. Sim, esse é o pulo do gato. A glória da antiga aliança, por mais espetacular que fosse, era transitória. E é aqui que ele faz uma das declarações mais radicais de todo o capítulo. Lá no versículo 10. Isso. Ele diz que aquela primeira glória, na verdade, nem foi glorificada em comparação com a glória superior desta última. Peraí, isso é impressionante. Ele está dizendo que algo que fez o rosto de um homem brilhar, tanto que ninguém conseguiu olhar para ele, é basicamente nada em comparação. É uma redefinição completa da escala. A analogia que as fontes usam é ótima. Qual é? Pensa em acender uma vela num quarto totalmente escuro. A luz da vela parece intensa, né? Ilumina tudo. Sim, claro. Mas se você pegar essa mesma vela e levar para fora, sob o sol do meio-dia, a chama fica quase invisível. A luz dela não sumiu, mas é tão ofuscada pela luz do sol que, em comparação, é como se não existisse. Uau! A glória de Cristo e da nova aliança, para Paulo, é o sol do meio-dia. A glória da lei é a vela. A vela não foi anulada, mas foi superada de uma forma avassaladora. Exatamente. Essa imagem da vela e do sol é perfeita. E essa ideia do passageiro contra o permanente nos leva direto para a próxima grande metáfora, o véu. Paulo volta para a história de Moisés cobrindo o rosto. Sim, ele pega esse detalhe histórico e o transforma numa profunda metáfora espiritual, assim como fez com as tábuas de pedra. A gente sempre pensa que Moisés usava o véu por causa da intensidade da luz, né? Essa é a explicação tradicional, mas Paulo dá uma interpretação teológica. Ele usava o véu para que os israelitas não vissem a glória se apagar, para que não vissem o fim daquilo que era transitório. E aí ele aplica isso para os dias dele. Ele diz que esse mesmo véu, de alguma forma, continua existindo. Sim, ele argumenta que até hoje, quando a antiga aliança é lida, um véu permanece sobre a mente e coração das pessoas. Elas leem as palavras, as leis, mas não conseguem enxergar o cumprimento de tudo aquilo em Cristo. É um endurecimento do entendimento, como ele diz. Exato. O véu impede que elas vejam como toda a história aponta para Jesus. Mas um cético poderia dizer que essa ideia de um véu no coração é só uma desculpa para descreditar outras interpretações, como Paulo defende que a leitura centrada em Cristo é a única que remove o véu. A defesa dele não é filosófica, é uma experiência transformadora. Ele não diz, vocês precisam estudar mais. A solução está no versículo 16. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Veja bem, a remoção do véu não é um ato intelectual, é um ato de conversão, uma virada do coração em direção a Cristo. É nesse momento que as peças do quebra-cabeça do Antigo Testamento se encaixam. Não é sobre ser mais inteligente, é sobre ter o coração reorientado. Entendi. Então, a leitura por si só não basta. É preciso essa conversão ao Senhor. E o que acontece quando o véu sai? O que se vê do outro lado? Aí a gente chega no clímax do capítulo. Com o véu removido, a primeira coisa que se experimenta é a liberdade. O versículo 17 é uma declaração.
monumental. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Que tipo de liberdade é essa? Porque não é uma licença para pecar, certo? Com certeza não. É uma liberdade com várias facetas. Primeiro, é a liberdade da condenação da lei, que a gente já falou. O medo constante é substituído pela segurança. Ok. Segundo, é a liberdade do poder do pecado. E, crucialmente, é a liberdade de acesso a Deus. Antes, tinha véus literais no templo, mediadores, uma distância. Agora, com o véu do coração removido, podemos nos aproximar com o rosto descoberto, sem medo, sem vergonha. Numa intimidade que era impossível. E essa liberdade de acesso leva à imagem final do capítulo, que é uma das mais profundas sobre a vida cristã. E o versículo 18. Sim, é o grande desfecho. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Essa frase é um universo. Vamos desempacotar isso. Todos nós, com o rosto descoberto, significa acesso direto, sem um mediador como Moisés. Mas essa parte de contemplar e ser transformado, como isso funciona na prática? A palavra grega aqui é fascinante. Katoptrizomenoi. Ela pode ter um duplo sentido. Contemplar como olhar fixamente ou refletir como um espelho. E as duas ideias estão ligadas. Então, ao olharmos para a glória de Cristo... Exatamente. Nós, como um espelho, começamos a refletir essa mesma glória. A transformação não vem de um esforço interno para sermos melhores. Vem de um foco externo em Cristo. Quer dizer que a mudança acontece não por olharmos para nós e tentarmos nos consertar, mas por olharmos para Ele. Exatamente. É uma mudança de paradigma. O paradigma da lei era: olhe para as regras, se esforce. O paradigma do Espírito é: olhe para Cristo, contemple a glória dele. E a transformação é um subproduto disso. Operada pelo Espírito do Senhor. E note que é um processo. Ele diz: somos transformados, no presente contínuo, de glória em glória. Não é um evento único. É um progresso gradual, que dura a vida inteira. Sim. Essa ideia de um processo de glória em glória é muito libertadora. Tira o peso da perfeição instantânea. É uma jornada. É exatamente isso. E levanta uma questão sobre a natureza da mudança espiritual. Não é sobre força de vontade, é sobre foco e adoração. O que nós contemplamos, nós nos tornamos. Ok, vamos recapitular a jornada que fizemos. Começamos com Paulo defendendo seu ministério com cartas vivas, escritas pelo Espírito no coração. Vimos que a nova aliança do Espírito é superior. A antiga, embora gloriosa, era externa, temporária e levava à condenação. E a nova interna traz justiça e tem uma glória permanente, tão superior que ofusca a primeira. E vimos como ler o Antigo Testamento sem Cristo é como ler com um véu, que só sai com a conversão. E uma vez que o véu é retirado, a gente entra nesse processo contínuo de transformação. Olhando para a glória de Cristo, somos gradualmente moldados à imagem dele pelo poder do Espírito. É uma linha de raciocínio incrivelmente poderosa. E isso nos deixa com uma reflexão final, quase um desafio. O texto diz que essa transformação de glória em glória acontece enquanto contemplamos o Senhor. Certo. No nosso mundo, que é saturado de telas, imagens, distrações competindo pela nossa atenção a cada segundo, o que significaria, na prática, criar espaços e ritmos para contemplar essa glória de forma intencional? E como essa ideia de uma transformação gradual e não instantânea desafia nossa cultura do imediatismo, nossa busca por resultados rápidos, até mesmo na vida espiritual.